pessoal que nos acompanha no canal. Hoje estamos com mais uma placa na bancada. Hoje vamos passar a dica de conserto dessa placa do forno elétrico da marca Fish, modelo Gratinato. Essa dica também se aplica ao modelo Lumen, que são bem parecidos. E aqui, fazendo aquela inspeção visual, podemos verificar um capacitor totalmente estufado, capacitor esse C13. E quando esse capacitor começa a dar problema, começa a emitir zumbido, o trafo aqui fica vibrando. E quando ele não chega a emitir zumbido, a fazer nenhum barulho, o problema pode ser um pouquinho mais grave. É o caso dessa placa. E para nós testarmos, é só colocar um cabo de força entre fase e neutro. Vamos ter aqui uma tensão mais baixa, que vai ser retificada por esses 4 diodos. Vai fazer aqui uma ponte retificadora, vai ser filtrada por esse capacitor. Temos aqui 2 reguladores de tensão, um regulador REG 2, um regulador de 12 volts, responsável para alimentar uma linha dos relé de 12 volts. Temos também um outro regulador REG 1, que vai fornecer para a gente uma tensão de 3.3 para alimentar o microcontrolador. Então, eu vou testar para vocês como está aqui e vamos fazer uma análise e depois prosseguimos aí com os testes. Então, aqui de posse de um cabo de força, vamos alimentar fase e neutro. Vou pegar um papel para ajudar vocês. Então temos aqui o regulador REG 2. Vimos que é SMD. Esses 2 pinos são interligados. Então temos aqui a entrada. Temos aqui a saída. Entrada. Aqui é o nosso terra, que é o comum. Nessa entrada, esperamos ter uma tensão 17, 18, chegando até 21 volts. VDC. E na saída uma tensão de 12 volts, VDC. Então vamos alimentar essa placa. A placa já está alimentada. Se nós quisermos testar aqui a entrada AC, (13,79). A saída DC, podemos testar em cima do capacitor. Negativo e positivo. 11,7. Já encontramos aqui um problema. 11,7 está muito baixo. Devemos ter uma tensão bem acima para entregar na saída 12 volts. Então está chegando aqui 11,7. Podemos usar esse ponto como referência, GND, e na saída
uma tensão de 10,6. Está saindo 10,6. Vou virar a placa. Ó, já temos aqui um problema, um superaquecimento desse regulador de tensão pegando fogo. Então eu vou deixar fora da tomada para evitar possível danos. Vou colocar quando nós estivermos testando. Reg 1. Esse regulador anteriormente, L7812. Agora vamos para o outro regulador. KA78R33. Na placa, esses dois pontos são interligados. Em condições normais, devemos ter uma tensão de aproximadamente 18 volts. VDC. Temos aqui a nossa saída. E aqui o GND, que é o terra. GND. Então vamos efetuar o teste nesses pontos. Aqui é uma saída de 3,3 VDC que vai para o microcontrolador. Esses que eu estou circulando são o que nós encontramos. Vou energizar a placa novamente. A placa já está energizada. Colocar aqui no GND. Ponta preta no GND, pino 3. Entrando 11,6, muito baixo. Essa tensão também vamos encontrar no pino 4. A mesma tensão, 11,6. E no pino de saída, ó, 0,8. Onde esperávamos 3,3. 0,8. VDC 11,7, onde esperávamos uma tensão mais alta. Então, pela minha experiência, não adianta nós estarmos trocando esse capacitor que está estufado. Ele sim foi o causador do problema. Tudo indica que levou o microcontrolador. O microcontrolador está variado, está matando a tensão aqui no regulador. E para nós fazer esse teste, devemos retirar esse regulador de tensão que está com superaquecimento, testar para ver se realmente vamos ter uma tensão um pouquinho mais alta. E o próximo passo é testar fora da bancada. Podemos testar fora da bancada, alimentar a entrada e o GND, verificar se está saindo 3,3. E se estiver tudo normal, realmente o defeito aqui é no microcontrolador, é o que eu imagino nessa placa. Então, só para vocês verificar, vou estar trocando esse capacitor.
Vou desligar esse regulador. Provavelmente vai aparecer essa tensão um pouquinho mais alta. E daqui a pouco eu retorno. Então aqui só com a troca do capacitor vamos verificar como que ficou essas tensões. Vamos testar, vamos efetuar o teste diretamente aqui nesse regulador. Ó, vimos que chegou para a gente 13,14 e na saída 0,9. Melhorou um pouco, mas defeito ainda continua. Tensão insuficiente em cima aqui desse regulador. Superaquecimento, não conseguimos nem estar colocando aqui a mão em cima. Então vamos retirar esse regulador e daqui a pouco eu retorno com vocês. Já retiramos aqui esse regulador. Fazer aqui uma limpeza. Então, dando continuidade ao nosso teste, retiramos esse regulador de tensão. Fiz um teste direto com a fonte externa. Injetei aqui com a linha positiva e aqui negativo. Injetei uma tensão até 15 volts. Esperávamos uma tensão de 3,3 entre o negativo e a saída. Deu ali 0,7 e esse componente deu um superaquecimento. Então, tudo indica que o capacitor estufado, pela falta de filtragem, veio a danificar esse componente. Então, vou alimentar essa placa, verificar se esse regulador de tensão está saindo 12 volts. Está saindo 12 volts. Verificar também se aqui onde tínhamos uma tensão bem baixa vai chegar para a gente uma tensão de
de aproximadamente 20 e poucos volts. Lembrando que estamos sem consumo, essa tensão pode subir um pouco. Negativo, positivo. Chegando 25. Saindo 12. Positivo e o negativo. Chegando a mesma tensão, 25. Então aqui eu fiz uma alimentação nesse capacitor, porque é a mesma linha do 3,3. Vamos alimentar esse microcontrolador, fazer um teste aqui para verificar se está ligando. Estou com a fonte de 3,3. Vermelho positivo, branco negativo. Lembrando que não estou com a tensão AC na entrada para não dar conflito. E fiz um teste também inicial aqui nesse display. Vi que essa tensão que veio a variar também danificou parte do display. Ó, tudo indica que o nosso microcontrolador está preservado, dando comando. Vou estar desligando a iluminação para vocês verificar. Então aqui foi uma dica aí de ajuda, uma dica para você se orientar. Devemos trocar o capacitor, nesse caso já foi trocado o capacitor. Devemos trocar o regulador de tensão e também esse display. Não conseguimos ouvir o barulho do relé, nem um som mais alto, porque eu dependo dessa linha de 12 volts. Eu não estou entrando aqui com a tensão da rede, para não dar conflito com as duas fontes. Se for rapidamente, não tem muito perigo, mas se nós deixarmos um tempo maior, pode vir a danificar o capacitor. Vou tentar ligar rapidamente. Vocês vão ouvir o barulho do relé, mas não recomendo.
Então vimos que o som foi mais alto, porque eu alimentei também a linha de 12 volts. Então fica mais essa dica para vocês que nos acompanham no canal. Para quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima.